Hoje é 14 de junho de 2016. O tema desse vídeo é astrologia. Eu vou fazer alguns comentários sobre as críticas mais comuns que são feitas à astrologia. Eu mesmo ainda não estou totalmente convencido de que a astrologia funciona. Eu acho que para ela ser confirmada ou refutada ainda são necessários mais testes e experimentos. Eu acho que a razão de muito engano e confusão a respeito da astrologia é porque as pessoas não isolam a ideia básica, a essência, o núcleo do que seria a astrologia. Existem muitos grupos de pessoas que lidam com a astrologia e às vezes lidam com acréscimos e variações. E esses acréscimos e variações realmente podem ser criticáveis e mesmo falsos. Note que aqui não é a questão da falácia do escocês verdadeiro, porque realmente existem pontos periféricos que, mesmo que totalmente refutados, não vão atacar, não vão refutar a noção básica da astrologia. E o que seria essa ideia básica, essa essência? É a ideia de que existe uma correlação entre fatos, acontecimentos, fenômenos e características observadas na Terra e o posicionamento de corpos celestes no sistema solar. Então, Sol, Lua, planetas e, além dos corpos celestes, há alguns pontos teoréticos. O posicionamento desses corpos celestes entre si e deles em relação à Terra. Note que não entra aí a questão de constelação. A astrologia ocidental já há muito tempo diferencia signo de constelação. Eu tenho um vídeo anterior em que eu falo especificamente disso. Note que eu também falei correlação e não necessariamente uma relação de causa e efeito. Aí entra uma crítica bem comum à astrologia, de que é que ela não apresenta um mecanismo definido. Eu concordo que um mecanismo de funcionamento definido deixaria a ideia mais completa, mas a ausência do mecanismo não quer dizer que a correlação não exista. A ausência do mecanismo não quer dizer que o fenômeno não exista. Muitas vezes na ciência, primeiro se observa e se constata o fenômeno e só depois é que vai se descobrir o mecanismo por trás. Eu acho até que na maioria das vezes acontece assim. Outra questão, outra ideia comum é a ideia de que a astrologia já teria sido refutada por experimentos. Eu não acredito nisso. Existem muitos experimentos favoráveis e contrários à astrologia que ainda não foram debatidos, não foram revisados, não se tentou replicar, foram simplesmente publicados em jornais, em periódicos e não houve um debate maior. E os experimentos famosos que foram bastante debatidos são controversos e os dois lados, dizem ter a verdade e a perspectiva correta de como deve ser encarado aqueles dados e debatem até hoje. Os experimentos mais famosos são os que envolvem o efeito Marte e o teste de Carlson. E eu também já fiz vídeos anteriores falando mais detalhadamente sobre eles. O efeito Marte começa com publicação de resultados favoráveis à astrologia, aí surgem novos experimentos e contestações, indicando uma direção contrária à astrologia. Essas contestações também são contestadas e, na verdade, até hoje, pessoas debatem e escrevem sobre o efeito Marte. O teste de Carlson ele começa com publicação contrária à astrologia, depois a metodologia é questionada, o professor Ertel chega a dizer que os dados na verdade são favoráveis à astrologia e esse ponto de vista dele também é questionado e até hoje também esse experimento é debatido. Outra menção comum é sobre o efeito Forer. O efeito Forer é a tendência das pessoas se identificarem com uma descrição que é genérica e que poderia ser aplicada a qualquer um. Só que existem formas de se testar e aplicar astrologia sem que as pessoas sequer saibam que estão sendo testadas. Você pode também testar astrologia com animais, o que já foi feito. E você pode testar astrologia, por exemplo, num banco de dados do passado. Você pode, por exemplo, utilizar o banco de dados de uma loja que fechou em 1990 e tentar associar os hábitos de consumo dos clientes com algum aspecto astrológico, por exemplo. Outro argumento é a questão dos gêmeos.
Os gêmeos, eles nascem no mesmo local e quase no mesmo momento, então eles têm quase o mesmo mapa astral, mas às vezes eles têm vidas, rumos, biografias diferentes. Um, por exemplo, morre cedo, o outro vive muito. Mas aí aquilo que eu falei inicialmente, a ideia básica da astrologia é que exista alguma correlação e não tal nível de determinismo. Isso também não é questão da falácia do escocês verdadeiro, porque você mesmo pode procurar em livros de astrologia e vai ver que em sua maioria eles não tratam desse nível de determinismo. Então, na verdade, quem usa esse argumento pode estar caindo na falácia do espantalho, que a pessoa não ataca a ideia básica, cria uma caricatura e ataca aquela caricatura. Por exemplo, gêmeos univitelinos têm o mesmo DNA. Mesmo tendo o mesmo DNA, às vezes eles podem ter rumos, vidas, biografias diferentes. E aí eu digo, bom, então a genética é falsa. Não, mas a genética nunca disse isso. A genética vai ter o escopo, né, vai dizer no que o DNA vai ou não influenciar, mas não chega a esse nível de determinismo. Então, se eu utilizasse esse argumento, eu estaria caindo na falácia do espantalho. Então, esses foram alguns comentários sobre as críticas mais comuns que são feitas à astrologia. Bom, a ideia desse vídeo era essa, e esse vídeo vai terminando por aqui.